Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e estamos aqui para mais um episódio do Santos do Fundão. E hoje comigo aqui estou com... Ana Marques. Cris Dias. É isso aí galera, e no episódio de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos falar de um santo específico, nós vamos falar de pessoas que viveram em uma era específica da igreja, os santos dos primeiros séculos da igreja. E só para a gente delimitar um pouco, né, quais são esses primeiros séculos, porque foi uma época muito frutífera de santos na igreja, nós vamos parar aqui nós vamos iniciar na era apostólica, pós-apostólica, né, então depois dos apóstolos, até no máximo ali o século II, tá bom? Porque senão a gente ia passar aqui 2 dias falando dos santos mártires desses períodos todos, né? Então nós vamos falar dos santos que vieram depois dos apóstolos. Eles podem até ter sido discípulos de alguns dos apóstolos de Jesus, mas nesse episódio não vamos falar dos 13, beleza? Já temos alguns episódios gravados sobre alguns deles. Depois vai lá no nosso perfil e você poderá encontrá-lo. E para abrir o episódio de hoje, eu gostaria de dizer um pouquinho do porquê, né, que a gente sugeriu esse episódio. Quando eu e a Aninha estivemos em Roma, no final de 2023, eu fiquei muito emocionado em como tudo começou com aqueles 12 discípulos de Jesus. E eles transformaram o mundo. Essa transformação foi tão profunda que mesmo eles, sem ver nada do que eu e a Aninha estávamos vendo, geraram muitos frutos. E esses frutos são os santos da era primitiva. Bem como os apóstolos, que assim como os apóstolos não viram as basílicas que a gente viu lá de São João de Latrão, a sede da Igreja Católica, não viram a Basílica de São Paulo fora do muro, não conheciam o Vaticano como nós conhecemos hoje com a Basílica de São Pedro, muito pelo contrário, ali o Vaticano naquela época era um cemitério, né, onde se enterravam os cristãos, né? E ainda assim, essa igreja primitiva venceu no seu período, o estado mais organizado e poderoso que já existiu na face da Terra. Um império que derrotou todos os inimigos que ousaram enfrentá-lo. Foram persas, foram mouros, foram gregos, foram vikings. Todos esses povos foram derrotados pelo Império Romano. Porém, algo mudou. 12 apóstolos, a partir deles, começaram a conquista desse Império Romano. Mesmo com toda a força desse império. E é isso que nós iremos falar nesse episódio. Mesmo com 12 apóstolos mortos, martirizados, o império foi conquistado, porque o sangue dos mártires foi semente para os novos cristãos. E é deles que nós iremos falar nesse episódio. Uhul! Vamos começar! Olha, vale a pena dizer também, né, a partir de toda essa introdução belíssima que o Rodrigo fez, que para nós aqui, o Rodrigo tá super tranquilo aqui hoje, viu, gente? Então nós vamos explorar bastante ele, porque ele fez um resumo de 20 páginas de tudo que ele estudou. Mas é um tema que particularmente nós achamos desafiador. Então nós achamos, eu particularmente achei mais difícil, né, nos preparar para essa gravação de hoje. Então estamos aqui com um grande desafio de trazer ao público que nos ouve o que foi esses primeiros séculos, né? Como o Rodrigo bem colocou. Mas vamos lá, a gente espera que esse bate-papo aqui de hoje possa incendiar nossos corações e nos fazer amar ainda mais a nossa igreja. E Cris, isso que você comentou de incendiar a nossa igreja, né? Foi uma das coisas que eu refleti também enquanto a gente estudava aqui, né, para esse episódio. Porque se for pensar, seria assim o tempo do Espírito Santo, né, esse momento da igreja. Porque já tinha havido o Pai no Antigo Testamento, o Filho, né, Jesus já tinha passado aqui na Terra, mas foi somente depois do envio do Espírito Santo que realmente a igreja ela se expandiu, né, e aqui a gente já pode começar falando do primeiro grande santo, que não vamos dizer assim que ele é pós a era apostólica, mas a sua morte causou de fato como eu posso dizer assim, a multiplicação dos cristãos pela humanidade, que é Santo Estevão, né? Santo Estevão, que é o primeiro mártir cristão mesmo, né? E aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente se aprofundou um pouco na história de Santo Estevão quando gravamos São Paulo, né? Que tem um vínculo ali entre eles, né? E Santo Estevão, por que eu falo que a morte dele foi
foi importante, vamos dizer assim, para que os cristãos se espalhassem. Porque com a morte de Santo Estevão, os cristãos ficaram com muito medo, né? E eles se espalharam de fato, eles saíram ali de Jerusalém e foram para todos os cantos se esconder, inclusive para Damasco, né? Não era à toa que Saulo ia para Damasco para perseguir os cristãos, é porque ele sabia que ali estava uma boa parte do grupo dos cristãos, né? Então, a partir da morte de Santo Estevão, né? E aí vem essa frase, né? Que o sangue dos mártires era semente para os novos cristãos, que começou a se espalhar. E é esse aquecimento, né, do Espírito Santo que fez Pedro sair, né, do seu temor para pregar para multidões e converter multidões. E muitos desses santos que nós iremos citar aqui, não vamos aprofundar as suas histórias, conviveram, né, com os discípulos, conviveram com os apóstolos. Alguns deles foram discípulos desses apóstolos, né? E mesmo com toda uma era extremamente terrível para os cristãos, a gente tem às vezes a sensação que quem perseguiu os cristãos nesse primeiro momento foram os romanos, e na verdade não, ali foi um conluio, né, vamos dizer assim, entre os romanos e os judeus, né? Mas quem de fato provocava uma boa parte da perseguição aos cristãos eram os judeus, né? Porque não aceitavam aquela nova seita, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, né? Então, esses cristãos foram quase todos martirizados, né? E aqueles que não foram martirizados, aí citando São João como exemplo, né? Não quer dizer que a vida dele foi fácil, não. Até colocado em panela fervente, ele foi e saiu vivo, né? Então, eu diria que este momento da igreja seria um momento de uma grande manifestação do Espírito Santo mesmo na igreja para que ela crescesse, né? Onde grandes milagres, grandes exemplos concretos, né, da manifestação de Deus precisou ocorrer para que as pessoas acreditassem que aquela religião não era uma seita qualquer que estava surgindo, mas sim uma religião criada por Deus, né, e perpetuada por Deus, né, para até os nossos tempos atuais, né? Esse episódio, eu vou falar isso muitas vezes hoje, ele vai me remetendo a algumas coisas também do que é ser cristão, né? Não tem a ver especificamente com o programa de hoje, mas eu queria trazer aqui, por exemplo, um fato, como a presença de Jesus Cristo na história da humanidade, ela já trouxe uma transformação na sociedade, no contexto. Porque, por exemplo, quando Jesus nasceu, o que Herodes mandou fazer? Ali já teve um primeiro martírio, né? Que foi matar os inocentes menores de 1 ano. Isso, eles são os proto-mártires cristãos também, porque existe uma celebração da igreja para eles, né? Os santos inocentes, né? Uma festa específica, logo após o Natal, ali, o tempo da celebração do nascimento de Jesus. Então, ali, olha o que é a presença de Cristo na história da humanidade. Então, ali nós já temos um fato marcante. E aí, depois também, como você estava contextualizando, então, esse foi um fato que me remeteu muito nesse estudo, e estou aqui tentando organizar minhas ideias, gente, desculpa. Mas outra coisa é pensar nesse início, né, da igreja, a partir dos Atos dos Apóstolos, mas eu fico pensando ali, ó, assim que Jesus ressuscitou e foi se encontrar com os apóstolos, como eles ainda estavam? As portas fechadas, com medo de serem mortos. Eles estavam assim. Aí vem o Pentecostes e eles são... Gente, eu sei que a gente fala isso com frequência, mas eles foram totalmente transformados para chegar neste primeiro século que nós estamos conversando hoje, gravando esse episódio hoje. Então, aqueles mesmos que estavam amedrontados ali, inseguros, o Evangelho diz, o Atos diz isso, né? Atos dos Apóstolos. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, então era esse medo, né, que estava ali presente. E tudo o que eles fazem depois disso. E aí nós temos também uma outra celebração da igreja, específica dos mártires, né, que é esses pró-mártires, que chamam protomártires, né, que é 30 de junho. Talvez acho que a gente vai falar dela mais para frente, mas a igreja celebra essa festa dos protomártires em 30 de junho, que é a data depois do martírio de São Pedro e de São Paulo. Como o Rodrigo bem falou também, nós temos episódios sobre esses dois apóstolos. Mas como martírio, no início ali da igreja, é esse sangue que fecundou e germinou toda a nossa história. E fiquei pensando numa coisa, não está exatamente relacionado, né, aos protomártires,
mas que lá no comecinho, né, quando o anjo Gabriel ele vai falar com Maria, quando o anjo Gabriel vai fazer a anunciação a Maria, em algum momento ali, eu acho, eu não sei exatamente que momento na Bíblia que fala, que ele fala assim, e Jesus escolheu a plenitude dos tempos, né? Acho que talvez vocês saibam, assim. E aí depois eu fiquei pensando, falei, mas gente, como assim Deus escolheu a plenitude dos tempos para nascer? O que significa isso, né? A plenitude. Ele escolheu a melhor época da humanidade, ele que conhece a eternidade, né? O passado, o presente e o futuro, e o fim dos tempos, ele conheceu tudo, ele analisou e falou, aqui é o melhor momento para eu nascer. E eu falei, mas gente, olha o momento que ele nasceu, o momento em que ele seria crucificado, em que eram aquelas pessoas naquela época, naquela situação, quantos mártires viriam, né? E Deus sabia disso quando ele escolheu essa época como a plenitude dos tempos. E aí nos estudos, né, Mo, que a gente viu, acho que é aquele próprio educador que comenta, ele fala o que era essa plenitude dos tempos? Era o auge do Império Romano. Eles estavam com a faca e o queijo na mão, cresceram, invadiram a Europa inteira, né? E aí eu achei super interessante assim, as coisas que eu estava vendo nesse sentido, porque eles começaram ali pequenos, expandiram para toda a Europa que vocês possam imaginar, e foi através dessa expansão da Europa como um todo que eles construíram os caminhos e as rotas, tanto de barco como por terra, que depois facilitaria a que os apóstolos pudessem evangelizar e chegar a levar o evangelho, o anúncio de Cristo a essas pessoas que seriam martirizadas no futuro, né? Então é só um parênteses assim, que não tem nada a ver exatamente a ver, né, com o tema desses protomártires, mas que é a plenitude dos tempos. Então Jesus já sabia que aconteceria e seria necessário que esses mártires lá no começo existissem com aquela coragem que eles tinham nesse Império Romano, né, que são o cão chupando manga mesmo, de maldade na veia. Esse foi o tempo escolhido por Jesus para nascer. Então aqui vem um outro ponto, né, de que Jesus não escreve, como é que se fala, gente? Me ajuda aí é isso, que Deus tira de todo mal um bem, né? Olha a plenitude dos tempos. Porque eu penso assim, ó, se fosse hoje, por exemplo, hoje não teria mártir no sentido de decapitado, arrancado as peles, colocado na cruz. Seria outro tipo de martírio, né, nos nossos dias atuais. Então eu falei, gente, por que ele escolheu hoje, né? As pessoas não sofreriam tanto assim, mas não, tinha que ser esse tipo de mártir lá no passado. Então, fecha parênteses aqui Mas até complementando o que você falou, né? E trazer para nossa realidade, né? Deus escolheu a gente viver nesse momento porque é o momento mais propício que a gente possa ser santo, né? E com isso, foi o mesmo período que Deus escolheu, porque não houve depois da queda do Império Romano, e nem antes, nenhum império com a estrutura que o Império Romano criou, né? Seja por meio de estradas, seja por meio jurídico, seja por meio de conhecimento de batalha, por cultura. Eles pegaram a cultura grega, tinham a parte jurídica dos romanos mesmo muito forte, né, a filosofia também da Grécia, então eles foram agregando isso e foi se transformando em um império muito forte, né? Então, ao mesmo tempo que era um império muito difícil de ser derrotado, ele, ao ser conquistado e trazer todas essas potências dele para a verdade absoluta, que é Cristo, né, virou algo que fez a igreja se expandir muito. Tanto que lá na frente, quando o Império Romano cai, né, no século V, o mundo fica com um vazio, né, porque não tem nada. E aí quem que assume o protagonismo? Aí é a igreja, que por 1000 anos, e hoje a gente é muito mal educado literalmente na escola, onde fala que aqui é a Idade Média, né? E na verdade foi por 1000 anos que a tudo idade se das expandiu. trevas, né, que eles falam. Então a igreja, ela construiu tudo por 1000 anos, né? E aí depois, não é o episódio de hoje, mas é muito interessante estudar esse período também, que são um período de grandes santos da igreja católica, né? E que fundou o Ocidente, né? Fundaram o Ocidente. Mas voltando aqui ao episódio, né? A Aninha até comentou também, eu queria fazer isso hoje existe martírio, né? Na nossa igreja. Viu que quem puder estudar vai ver o que acontece na Nigéria, né?
os ataques aos cristãos na Nigéria, os ataques que teve recentemente na Rússia, atrás de cristãos também, na Austrália, mais recente também, existem essas perseguições, né? E a igreja, onde ela está crescendo abundantemente hoje, na África, né? E na África há perseguições, muito hoje pelo islamismo, que existe lá, né? E então os cristãos hoje também, há muitos cristãos sendo martirizados hoje. É que a gente não escuta muito, né, falar deles, mas existem, né? Especialmente em países da África e do Oriente Médio, e na China também, né? Existem também cristãos ali sendo não martirizados, mas na China, mas sim perseguidos. E voltando aqui, né, para o nosso episódio também, né, é muito interessante a gente ver, né, o quanto algo novo pode produzir também uma reação adversa tão grande quanto teve dos judeus aos cristãos, né? Eles sentiam que aquela igreja, aquela seita, que para eles era uma seita, era uma heresia, né, uma apostasia, né? Eles sentiam que aquilo ali estava crescendo muito, né? Existe até uma frase que fala, se essa obra for de Deus, não tem jeito, não adianta o que a gente vai fazer, ela vai crescer, e se não for de Deus, ela vai acabar, né? E muito pelo contrário, ela cresceu muito, né? Então, por muitos desses conflitos, e na época ali em Jerusalém, né, havia esse conflito, esse receio, né, de Roma, sempre Jerusalém até hoje né, um lugar muito propício a ter problemas, né, guerras e conflitos e tudo mais. E naquela época não era diferente, né? Então Roma, meio com medo de provocar mais uma rebelião, né, eles deixavam os judeus fazerem a justiça que eles achavam que precisava ser feita. Assim foi com Jesus, assim foi com 12 apóstolos e assim foi com diversos outros cristãos. Existe um quadro muito bonito, né, chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu saí da tela aqui. Existe um quadro muito bonito chamado Cristo, Exemplo dos Mártires, de Juan de las Ruelas, uma obra de arte. E esse quadro mostra como os 13 morreram, né? Jesus... Não fala quadro não, menino. Fala uma pintura, uma arte. Vou voltar. Volta aí. Existe uma obra de arte muito bonita, né, de um pintor chamado Juan de las Ruelas, que se chama Cristo, Exemplo dos Mártires. Nessa obra de arte, ele pintou exatamente como morreram Jesus e os 13 apóstolos, né, contando Paulo aqui, né, entre eles. E é uma pintura só onde mostra todos eles, de alguma forma, como eles morreram, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso aí. E aí eu fico pensando, né, mesmo com tudo isso, né, com os cristãos vendo o que aconteceriam com eles, porque aconteceram com os seus líderes, né, como isso gerou, né, essa coragem deles, né, de expandirem a igreja, né, de crescerem a igreja, de dizer sim, eu sou cristão mesmo e não vou negar minha fé, e pensando como seria fácil para eles simplesmente falarem, não sou cristão, e continuarem vivos, porque a morte deles não era uma morte também simples, eram mortes dolorosas, né, eram mortes realmente conflituosas. Usando aqui um exemplo de Santo Inácio de Antioquia, né, foi lá no Coliseu, né, com leões, né, mordendo ele e a plateia aplaudindo, né? E tanto quando a gente esteve no Coliseu também, eu falei isso pra Aninha, né? Eu não conseguia sorrir ali, porque eu sabia o que tinha acontecido naquele lugar, né? E eu vendo as pessoas sorrindo, tirando foto, eu ficava meio que em conflito aquilo, né? Porque, de fato, pra gente que é cristão, né, olhar para aquilo, olhar para aquele momento, olhar para o que foi, né, esses primeiros séculos, esses cristãos que deram tudo e não tinham medo de morrer, na verdade desejavam até, se fosse necessário, a morte, mas para não negar a sua fé, né, e toda essa reflexão pensando na nossa vida, né, no dia a dia, aqui, o quanto às vezes por muito menos a gente nega a nossa fé, né, mas eu não estou dizendo isso para nos desanimar não, mas é para aquecer o nosso coração mesmo, sabe, que existiram esses santos que hoje são a igreja triunfante e que a herança hoje é nossa responsabilidade. Nós somos hoje a igreja militante. Eles já fizeram a parte dele, né? E hoje é a nossa parte, a herança dele está na nossa mão, né? Então acho que é por isso também que eu quis muito falar desse episódio, né? Porque a coragem que o Espírito Santo deu para eles dá para a gente também, e a gente precisa, né, pegar essa herança para a gente e assumir, né, esse cristianismo que está na nossa mão. Lembrando que... Pode falar. Não, pode falar. Lembrando que assim, né, quando a gente está falando aqui dos primeiros mártires, eu acho que o Rodrigo comentou no começo, acho que vale reforçar, a gente está falando aqui até o 3º século, né, amor?
ou seja, de 0 anos a uns 300, até o segundo século, desculpa, que é de 0, né, até os 200 anos ali, mais ou menos. E é isso que o Rodrigo comentou, né, da coragem deles. A gente ouviu e viu, né, leu em alguns livros e viu em alguns cursos sobre um pouquinho o exemplo, né, de algum desses mártires e a coragem deles. E, gente, eu tô falando até de crianças aqui, de crianças, não eram adolescentes, crianças. A coragem deles de não apostatar diante de um martírio, diante de um imperador, que bastava eles falarem assim, ó, acender uma velhinha para o deus, para um dos deuses romanos ali, que eles seriam poupados, teriam a vida poupadas. E eles não abriam mão, eles foram até o final, e mortes, assim, criativas, dignas daquele filme Jogos Mortais, sabe? De serem colocados com peles, eles eram cobertos, né, com peles de animais jogados numa arena, para que outras feras olhassem e pensassem que eram animais e iam à caça, né? Tinha cadeiras de metais que eram aquecidas pelo fogo e faziam essas crianças sentarem nessa cadeira e se queimarem inteiro. Então, bastava que eles acendessem uma velhinha ali para um Deus ou falar, ok, eu creio no Deus de vocês, que a vida deles teria sido poupada. E eles não apostataram. Então, eu fiquei pensando, né, na coragem deles. E aí me remeteu à proximidade com que eles estavam de Cristo. Porque a gente é mais santo quanto mais perto nós estamos de Jesus Cristo, né? E pensando neles ali numa questão temporal mesmo, eles estavam muito próximos a Cristo, né? Ao tempo que Cristo viveu nessa terra, ao tempo que ele viveu, e aí os seus apóstolos que estiveram colados com Jesus. Então, aquela época eles estavam tão perto, e eu acho que Deus, de alguma forma, assim, ele deu muita coragem para esses mártires, né? Que sofreram como humanos, sofreram de verdade a dor ali, né? Do corpo, do ser humano mesmo, mas que eram agraciados por Deus com essa coragem para que a igreja pudesse nascer. Então, o Espírito Santo, acho que unindo aqui um pouco o que vocês falaram, né? Acho que o Espírito Santo, após a vinda do Espírito Santo, essa coragem meio que se espalhou, não só entre os apóstolos, mas aqueles que viriam após, né? Eu disse que eu tenho mais contexto histórico do que da vida deles, né? Tô falando tudo que eu sei. Esse episódio também, assim, ouvindo vocês e quando eu estava estudando, tem uma frase que para mim fez muito sentido. Eu sempre, assim, escutei essa frase, talvez vocês também conheçam, mas ela fez tanto sentido para mim ao estudar a vida desses mártires, que é: tempos difíceis fazem homens fortes. Então, se aquele tempo foram tempos difíceis, né? Diante de tudo que vocês estão falando aí, de como eles morreram, forjaram homens fortes. E aí também, em contrapartida, a gente pensa hoje, né? Tempos fáceis formam homens fracos. E aí entra nesse círculo. Então, retomando esse início da nossa igreja, foram esses tempos difíceis que fizeram homens fortes. E aí, claro que a gente acaba vendo muito e imaginando o sofrimento daqueles que vivenciaram esse martírio, que foi assim, situações de sofrimento na carne mesmo. E um dos grandes autores disso aí, desse mal, foi Nero, né? A gente vai falar um pouco sobre ele também. Mas, além daqueles que sofreram martírio na carne, eu fiquei pensando muito nisso, quero convidar você também a pensar naqueles que viram os que estavam morrendo. Porque foi isso que fez o sangue caído na terra, que fecundou toda essa gente que saiu para evangelizar e desbravar o mundo, né? E chegar a essa fé que nós temos hoje para professar. Então, aqueles que viram isso foram sinal visível, foram testemunhas oculares dessa graça e manifestação de Deus. Se eu não me engano, a gente citou Estevão no início, né, do programa em Atos dos Apóstolos, falam daqueles que viram a morte de Estevão.
E como a morte de Estevão foi assim frutuosa, depois que Estevão morreu, como a igreja fez um boom. E quando esses mártires incontáveis, vocês perceberam, você que está nos ouvindo até agora, nesse início de programa, já percebeu que nós não citamos quantidade, porque não tem um número exato, certo, amigos? Não tem um número exato, porque foram muitos homens, mulheres, crianças que deram a sua vida, derramaram o sangue diante daquele contexto que é político e é um contexto não tinha como desvincular, né? Muitas vezes eles eram acusados de situações políticas que eles não tinham feito. Então, eles não eram acusados só por professar uma fé, eles eram acusados de questões políticas que eles não tinham cometido, mas não tinha como negar ali, desmentir, né? Mas aqueles que viram e testemunharam isso, por isso que a igreja foi crescendo, porque aquele sangue de fato fecundou a terra e quem viu e foi testemunha ocular foi abraçar a fé, foi-se embora. E o legal é que você falou, Cris, até dando um exemplo, né, que até na gravação a gente falou, Paulo, por exemplo, né, ele não foi condenado, ele como cidadão romano, né, então os romanos não acreditavam em Deus, na igreja, essas coisas, então ele não podia ser condenado por um motivo religioso, né, mas era uma figura muito incômoda, né, para o Império Romano, então ele foi condenado à morte por algo como atentado contra o Estado, né, algo muito similar que às vezes acontece nos Contra o tempos ser atuais, humano. né? É algo, Contra o ser humano. Às vezes hoje usam novas versões de Estado, mas é algo muito parecido, né? Que a gente às vezes passa também quando se defende a fé católica, né? Você pode ser acusado de muitas coisas parecidas com o que Paulo foi condenado. E falando da importância desses primeiros cristãos, eu até comentei também no episódio de São Pedro, acho que comentei isso. Imagino que foi para São Lino, o primeiro papa após Pedro, né, que morreu na época de Nero, Pedro e Paulo, 2 alicerces da igreja, todos os apóstolos morreram. E quem assume a igreja? Lino. Imagina, né, a batata quente na mão dele, e na verdade a história dele, e aqui a gente falando de Santos do Fundão, acho que a gente está resgatando também esses santos mártires muito do fundão, né, porque é tão pouco conhecida a história deles, né, e isso que me incomodou muito quando eu estive em Roma, sabe? Eu vendo o que virou a Igreja Católica graças a esse povo e a gente não conhecer a história deles, sabe? E São Lino foi um papa que pegou a igreja ainda com algumas divisões entre o que Pedro, né, tinha como papa, mas ainda assim com pensamentos divergentes de Paulo. Pedro e Paulo sempre se complementavam, mas também sempre tinham alguns pensamentos diferentes. E São Lino disse que foi a figura que unificou a igreja, de fato. Né? Ele pegou a autoridade de Pedro, né, como papa, e ao mesmo tempo pegou toda a evangelização, né, a aceitação aos pagãos, né, que Paulo fazia essa pregação, e ele unificou isso na igreja. E foram esses santos, a partir de Lino, a gente até parece viver na nossa cabeça, a gente que vai nas missas, né, Lino, Cleto, Clemente, né, não é à toa, isso aqui é a sequência dos papas, né, e eu fico pensando no 51º papa, que ele foi o primeiro papa não santo, né, eu falei, pô, imagina que esse cara não fez, ou fez, né. Gente, o Rodrigo sempre fala disso, viu? Porque fala, pô, veio 50 santos, o cara é o primeiro a não ser, cara, o que você fez pra não ser santo, bicho, né? E esses caras, esses primeiros santos, a quem a gente deve muita veneração e a obrigação de conhecer a história, foram eles que expandiram a igreja, difundiram a igreja, foram perseguidos, eles que desenvolveram a estrutura eclesiástica da igreja, papa, bispos, padres, né, foram eles que combateram as primeiras heresias, né, que até mesmo dentro da igreja surgiram, né, mas aí já um pouco mais para frente, lá a gente vai ver Santo Ambrósio, né, um dos padres da igreja, né, pregando, foram eles que começaram a literatura cristã, né, então, e eles combateram, né, o Império Romano de dentro, né, e conquistando o Império Romano, né, a Aninha citou o começo ali, São Cornélio, né, que foi o primeiro pagão convertido por Paulo, né, e ele era um centurião, ou seja, era alguém de dentro do Império Romano. Santo Expedito, um soldado do Império Romano convertido. São Sebastião, outro soldado do Império Romano convertido. Aí uma santa que eu sou muito
apegado também, Santa Cecília, né? Ela era da nobreza romana, né? E a morte de Santa Cecília é algo impressionante, né? E a gente não teve, a gente passou na frente da igreja de Santa Cecília, onde está o corpo dela, e a gente não foi, né? Então fica mais uma dívida aí para ir um dia lá, né? E para quem não sabe, Santa Cecília morreu decapitada, né? Depois de várias tentativas de morte dela, ela passou dias, né, com a cabeça pendurada, né? E quando séculos depois descobriram o corpo de Santa Cecília, onde inclusive é a igreja dela hoje, né? E acharam exatamente o corpo dela de uma maneira incorrupta na época, né? E com a corda vocal, né? Ainda exposta, por isso também ela é padroeira dos músicos, né? E hoje no altar tem ali a imagem de Santa Cecília exatamente como o corpo foi achado, né? Deitada de lado, assim, meio dormindo, né? Que foi exatamente como acharam o corpo dela. Então, assim, é o que eu comentei, assim, a gente deve muita veneração e uma certa obrigação, sabe? De buscar conhecer a história desse pessoal, né? Não, mas espera aí, deixa eu só contar os detalhes aqui de Santa Cecília. Não é só assim, não. A mulher foi decapitada, minha gente. Parece que o cara tava bêbado. Ele deu 3 machadadas no pescoço dela e não cortou. Não cortou tudo, não. A cabeça dela ficou semi-pendurada naquela posição por 3 dias, jorrando sangue. E vocês acham que ela estava fazendo o quê? Ela estava cantando a Jesus e a Deus por 3 dias. Ela ficou cantando cânticos para Deus durante 3 dias com o pescoço meio cortado. Vocês imaginem o que é isso? E aí, quando não pensem, e é importante ressaltar isso, porque quando eu escuto, às vezes, eu fico imaginando algo divino. Mas vejam, ela estava sofrendo, ela estava com dor, ela estava sentindo tudo aquilo numa carne de ser humano. Mas ela estava cantando a Deus. E é por isso que ela hoje é padroeira dos músicos, né? E aí, quando ela foi encontrada morta, a estátua, ela tá com 3 dedos, assim, indicando a Santíssima Trindade. Mostra exatamente os dedos, assim, né? E, ai, gente, assim, é surreal, surreal, surreal. E aí, só para aproveitar, madrinha, você tinha comentado, né? Mas agora eu perdi aqui o texto que eu tinha pego. Peraí, gente. Ai, Deus, enquanto a Aninha procura Vai. aí, ó, o Espírito Santo ilumina ela para achar, uma curiosidade sobre nós. Nós já fizemos um teatro, né, sobre essa santa na juventude. Eu não fiz, não. Tava lá, não. Você não? Não, que você é mais jovem que a gente. Criança ainda. Eu era uma criança também, mas estava já no... Ah, tá bom. Uhum. Editor, corta essa parte aí, ó. Não é justo isso. Acho que vale falar, pessoal, o porquê que existiram, então, esses primeiros cristãos, né? Em que época que eles estavam e por que começou essa perseguição tão forte em relação aos judeus, que durou aqui de 3 a 4 séculos, né? E é que, lógico, não de forma ininterrupta. Então, assim, não foram 4 séculos de perseguição sem parar, né? Mas surgia um imperador, durava 20 anos. Aí, no próximo imperador, cessava, né? Mas não cessava 100%. Mas aí a perseguição não era tão sanguinária, digamos assim, né? Mas eu acho que vale começar, né? Que começou aqui acho que o Rodrigo e a Cris talvez dê um contexto melhor. Mas quem foram esses primeiros cristãos, né? Então, chegou ali num determinado momento em que os cristãos começaram a se dividir, se separar dos judeus, de alguma forma. Então, eles começaram a querer mostrar que, olha, nós cristãos que acreditamos em Jesus Cristo, não vamos seguir algumas leis judaicas, né? E aí, como não pagar alguns impostos, né, e etc., o domingo era o dia do Senhor. Acho que o pessoal aqui consegue dar mais um contexto histórico. Mas foi com Nero mesmo que o negócio aconteceu, certo? Porque o maior problema aqui dessa questão da perseguição dos cristãos não era porque eles acreditavam em Jesus Cristo, era também, mas é porque se acreditava que os cristãos praticavam coisas que iam contra a moralidade humana, como incesto, orgias nas madrugadas, canibalismo, algumas coisas desse tipo. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Sim, na verdade isso veio muito, a gente acha que fake news é uma coisa dos tempos atuais, e na verdade não, né, isso sempre existiu, né,
E os judeus, né, se sentindo ameaçados, né, pela religião católica, né, chegou uma hora que os imperadores romanos, e aí é importante dizer, né, que o Império Romano aqui é dividido em duas partes, né? Ele é o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Isso que a gente está falando muito ainda aqui é do Império Romano Oriental, que é onde o bicho pegava mesmo, né? No Ocidental, eles estavam ainda muito distante da fé católica, né? Da fé cristã. Então não havia tantas perseguições. O bicho estava pegando mesmo ali na parte oriental de Jerusalém e tudo mais, né? E aí os judeus, chegou uma hora que eles não tinham mais essa autoridade de mandar prender, matar, como aconteceu com Jesus e os outros apóstolos. Então eles precisavam achar leis romanas para causar a morte desses cristãos. E aí inventavam isso, como os próprios cristãos falavam os padres, né, falavam na liturgia, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eles traduziram isso realmente ao pé da letra, como se ali houvesse um corpo de uma pessoa que os cristãos matavam para comer durante a missa. Né? Então isso foi uma das coisas que eles espalharam. Nero, né, que é uma pessoa, no mínimo, psicopata, né? E existem, inclusive, versões que dizem que Nero houve possessão demoníaca em Nero, né? E que foi uma pessoa extremamente má, que matou a própria mãe, inclusive, né? Nero matou a própria mãe, né? E Nero, ele é famoso porque ele pôs fogo em Roma, né? E detalhe, ele matou a esposa também, viu? Vamos dizer que ele matou muita gente, né? Sem contar os cristãos. Não, gente, mais que isso. Ele não matou só a mãe dele. Ele teve. Acho que ele tentou umas 7 vezes matar a mãe dele, consecutivas. E quando ele matou a mãe dele, a mãe dele. Um parágrafo que fala sobre ele. Não, e quando ele matou a mãe dele, sabendo que foi Nero que mandou matar, disse para o soldado, né? Esfaqueie aqui, né? Apontando para o ventre. Porque foi ele que gerou a pessoa que me mandou matar, né? E Nero, nessas loucuras dele, pôs fogo em Roma, né? E ele pôs fogo em Roma e culpou também os cristãos por isso, falando que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, para justificar a perseguição. E isso também foi uma das coisas que eu pensava muito quando eu andava ali por Roma, que existe relatos, né, desses primeiros mártires que a gente não sabe nem o nome, né? Que a cidade de Roma era iluminada com os corpos dos cristãos. Então eles eram empalados, né? Jogavam óleo neles, né? Piche, né? E deixavam os corpos pegando fogo, né? A gente não sabe nem o nome dessas pessoas, né? A gente não sabe o nome desses mártires cristãos, né? E eles morreram simplesmente por serem cristãos, né? Então, isso eu ficava refletindo lá em Roma, né? A Aninha até via às vezes falando, pô, essa rua aqui foi onde eles andaram, né? Onde eles pisaram. Quando a gente foi na prisão de Pedro e Paulo, né? Eu falei, pô, isso aqui, essa pedra aqui, Pedro e Paulo pisou aqui, né? E isso me tocava muito, né? E essa obrigação, eu saí de lá muito com essa obrigação de querer conhecer essa história, né? E porque pensa o que foi, né, esse período para eles, né? E de tanta perseguição por nada assim, né? Por sentimentos humanos mesmo, né? De inveja, de temor, de não aceitar que estavam errados, né? Porque até hoje os judeus entendem que não veio o Messias, né? Até hoje eles estão no ano já 5.000, né? Sei lá que ano que eles estão, né? Mas não é o ano 2024 para eles, porque eles não acreditam que eu não era cristã, né? Então, por tudo isso, eles simplesmente inventavam histórias sobre os cristãos e mataram os cristãos, né? Era isso, né, que aconteceu. E por muitos séculos, assim, a gente acha, às vezes, que foi o Império Romano, mas não foi. Por esses 2 primeiros séculos foi, lógico que houve a conivência do Império Romano, mas foram os judeus, né, que muitos deles que mataram os cristãos mesmo, né? Não foi Nero, gente, nesses 2 primeiros séculos também? Não, Nero ele mandou, por exemplo, matar Paulo, mandou matar Pedro, né? Mas instigado, né? Instigado pelo povo judeu ali, né? E o povo judeu, eu não sei se é bom falar isso aqui, mas é que o povo judeu ele se adapta muito até hoje, né? A cultura de onde ele se estabelece, né? Então ele se adaptou muito bem ao Império Romano e toda a politicagem, essas coisas do Império Romano, eles se adaptaram. Então eles sabiam conseguir as coisas do Império Romano também, entendeu? E esse período de perseguição, né, como nós estamos falando aqui, ele se deu
por dois caminhos. Então, só para ficar claro, ele se deu por via dos judeus e por via do imperador. Então, por hora era com o imperador. Nero, por um bom tempo, deixa eu ver, Nero acho que foi de 54 a 68. Então, Nero foi imperador neste período. Então, por hora, eram judeus em grande massa, então pensa uma população aí alvoroçada para matar os cristãos, e por hora era o imperador. E aí, um detalhe interessante, que eu até achei aqui no livro que eu estava lendo, que os cristãos, só para a gente ir imaginando aí no nosso pensamento, eles eram bons cidadãos. Eles não eram maus cidadãos, porque eles seguiram à risca tudo aquilo que Jesus ensinava. Então, o que Jesus ensinou? A pagar os impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os cristãos, eles eram pessoas honestas, eles buscavam viver as virtudes, eles eram boas pessoas, bons cidadãos. E por isso que muitas vezes isso gerava a ira e a revolta do restante do povo. E aí o povo tentava levantar calúnias e outras coisas contra os cristãos. O que não é diferente de Jesus Cristo, né? Porque Jesus foi acusado injustamente, por isso que foi preso e morto, né? Mas como, de fato, os discípulos seguiram exatamente o caminho de Cristo. E aí eu achei aqui, eu vou ler, só para a gente ter noção, a gente falando de Nero, eu achei muito forte. São 2 capítulos aqui que falam sobre Nero. Talvez ele tenha sido assim um dos piores perseguidores, não sei se o pior, mas um dos piores. E essa questão, né, que o Rodrigo até comentou, pode ter sido sim uma possessão, sei lá, mas a história dele já é muito forte, né? Então há quem diga até que ele sofria aí desses distúrbios. A mãe dele, que era a Agripina, matou o pai, Cláudio, envenenado, porque ela queria garantir o trono ao filho, que era Nero. Então, olha como já começa a história. E Nero tinha, então, 17 anos, quando ele assumiu o trono, porque a mãe matou o pai dele para que ele pudesse assumir. Ele teve alguns anos felizes de governo. Manifestaram-se nele as más inclinações humanas. Ele matou assassino de Britânico, filho legítimo de Cláudio, que foi o pai dele, assassinou também a sua mãe, a Agripina, assassinou o professor e a sua esposa Otávia. Casou-se 12 dias depois com Popéia Sabina e a matou-a com um pontapé, quando ela se achava grávida. Ao prefeito de Pretório ele enviou, em vez de um remédio que ele havia prometido, ele enviou veneno. Nero dava ao mundo um espetáculo contínuo de uma orgia sanguinária e repelente. Chegou até a proclamar que a virtude era mentira e que era digno de perdão quem confessava francamente as suas imoralidades. E aí diz que quando ele pôs fogo na cidade de Roma, ele colocou meio que na calada da noite, de provavelmente, vamos imaginar assim, 14 bairros, né? Vou chamar bairros aqui, mas de 14 regiões ali do Império Romano, 10 pegaram fogo. Então, assim, ele planejou isso de uma forma articulada e diz que há relatos, por exemplo, de que ele ria disso enquanto as coisas aconteciam. E aí depois ele precisou arrumar um culpado para tudo isso, e o culpado foram os cristãos. E só um detalhe, ele colocou fogo a boatos, né, que depois até parece que se tornaram, viraram fatos, de que ele queimou Roma porque ele queria derrubar a região para que ele construísse um palácio de ouro ali. E, inclusive, nessas regiões que de fato o fogo atingiu de forma drástica, foi tipo perda total, ele de fato construiu o castelo dele, não sei como é que se fala, né, o Império Romano dele ali, um castelo que chamava Golden, alguma coisa assim, né? E aí, como as pessoas começaram a achar estranho e viram esses guardas durante a madrugada tacando fogo, e Nero ele já tinha uma má fama, né, nesse sentido de que ele era perturbado, de que ele era louco, que ele gostava de sangue. Quando ele viu que o povo começou a se levantar e jogar isso para cima dele, foi quando ele procurou esse bode expiatório, falando que eram os cristãos, porque os cristãos já não eram amados, digamos assim, né, pelos judeus.
os judeus já ficavam trazendo má fama para ele, então ele só aproveitou e falou, foram eles. E daí que tudo se começou e durou séculos e séculos, né? Há obras também, né, como o Rodrigo citou aquela bela obra no início do podcast, há obras com as pinturas desse massacre da época de Nero, né, da Cidade de Fogo. Então, o que nós comentamos aqui algum tempinho antes também, de como os massacres foram feitos com esses cristãos, e vale lembrar, como nós comentamos também, que é um número desconhecido. Então, se uma cidade inteira estava em perseguição, quantos desses vieram a morrer condenados por um crime que eles não cometeram? Né? O único crime é ser católico, né? Ser cristão. Né? E aí, falando um pouco mais desses santos, né, da igreja, né, Cris e Aninha, eles viveram nas catacumbas, né, nesse período todo, né, ali, principalmente em Roma, né, quando já estava em Roma, e o Vaticano era, né, uma dessas catacumbas, tanto quando a gente vai lá, né, tem a única testemunha ainda em pé da morte de São Pedro, que é o obelisco, né, que existe ali no centro do Vaticano, marca exatamente ali onde teria sido crucificado São Pedro, né, e de ponta cabeça, né, e o Vaticano, onde fica a Basílica de São Pedro mesmo, tem esse nome porque é ali, né, que está o corpo de São Pedro, né, enterrado o corpo de São Pedro, e o altar é logo acima, né, de onde está o corpo de São Pedro. E aí a gente olhando para isso, né, eu imagino o que é viver numa catacumba, né, no meio de cemitérios, no meio de cristãos mortos, né, e você não deixar de ter a sua fé, né, você continuar ali insistindo, pregando, evangelizando. Quando a gente fala, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia de novo, é ele que escreve os primeiros documentos dizendo que a Igreja Católica ela é una, ela é santa, ela é apostólica, né, ele defende a fé da Igreja, né, ele se a gente for pensar o credo hoje em dia, né, que a gente reza, começou aí, né? Então ela vem da sucessão dos apóstolos e combate Santo Irineu de Lyon, né? A França ali produzindo já nos primeiros séculos, né? Grandes santos. E hoje o que virou a França, né? Se a gente for pensar, no primeiro país a colocar o aborto na sua constituição, né? Como um direito, né? Em qualquer fase da vida, né? Em qualquer fase da gestação. E se a gente pegar os grandes santos que a França, nessa época aqui, não se chamava França, era Gália, né? Que ela produziu, né? Desde esse período, né? E doutores e santos da igreja, Santa Teresinha, né? E tudo isso, pô, a gente consegue pegar o fio, né? Quando a gente olha lá na prisão de Pedro e Paulo, que eles estiveram, você consegue ver, né? E no Vaticano também, né? A sequência, né? Não há, em 2000 anos de história, um momento de ruptura, né? Sempre há uma continuidade, e essa continuidade só foi possível porque, por mais que perseguissem esse povo, eles mantiveram a sua fé, né? E eles pegaram ali com Paulo, né? A Aninha citou ali a conversão dos primeiros quando Paulo começou a não seguir as tradições judaicas, onde existe o primeiro concílio da igreja de Jerusalém ainda com os apóstolos, né? Para justamente, e ali ficou decidido que a tese de Paulo era correta, né, perante aos outros cristãos que estavam em conflito ali com Paulo, né, desde esse momento, né, como a igreja ela vem de uma maneira linear, né, confirmando a fé, e aí a igreja depois vai crescendo, absorvendo a cultura grega também, né, e vai a filosofia, né, Paulo vai debater lá em Atenas com os grandes filósofos, né, isso está em Atos dos Apóstolos. Então a igreja ela vai aperfeiçoando aquilo que o homem já tinha criado, né? Porque o homem tinha criado todas essas estruturas para o fim nele mesmo, né? E quando a igreja vem com a verdade, que é Cristo, tudo isso vira uma nova luz, uma nova potência, né? E é por isso que virou uma coisa assim irreversível, né? A Igreja Católica virou irreversível porque ela trouxe aquilo que faltava, sabe? Às vezes o que a gente pensa na ciência hoje, né? A ciência ela tem resposta para um monte de coisa, mas chega uma hora que ela não responde mais. Por quê? Porque aqui entra a fé, né? Às vezes em algum momento, né? Aqui entra um lado que realmente a ciência não vai explicar. E a Igreja Católica, nessa época, também respondeu a coisas que a filosofia não explicava, o direito romano não explicava, e quando se cruzou isso com a fé católica, tudo fez sentido. A Igreja deu um novo sentido, o sentido verdadeiro ao homem, né? Que é o fim é Cristo, né? Eu acho que
que isso também esses grandes santos provocaram, né? Homens inteligentes, né? Homens que eu digo ser humano, né? Homens e mulheres extremamente inteligentes, cultos, né? Que escreveram livros e mais livros para a gente já naquela época, né? Nós estamos falando todo um contexto histórico e quanto não tem como desvincular do geográfico também, né? Porque quando você falou de Santo Inácio de Antioquia, como essas regiões ali, ó, próxima ao berço onde nasceu, né, e frutificou o cristianismo, como elas povoaram muito, né, de cristãos. Então, Antioquia, nesse primeiro século ali, ele ferveu de comunidades de povo santo mesmo, Jerusalém, né? Os primeiros homens ali, santos mártires, estava tudo aqui, né? E eu lembrei também, quando a gente estava falando dessa questão desse... Não é nem massacre, não, mas isso é que Nero fez, eu esqueci o nome. Aquele filme de Paulo é uma dica também, né? Paulo Apóstolo, que eu acho que não sei se é Mel Gibson, que é o produtor. O produtor acho que o ator é o Jim Caviezel, né? Que fez Jesus. E esse filme, ele dá uma boa ideia também do que foi exatamente um pedacinho desse contexto que nós estamos falando e das barbaridades que aconteceram naquela época. Então, é uma excelente indicação de filme. Eu acho a gente assistiu, né, amor? Esse filme é aquele que a gente assistiu, né? Ele é Sim. muito bom, dá pra ver como as pessoas tentavam fugir, sabe? Acho que o próprio Lucas, foi Lucas, amor, que tava dentro da cesta e foi... então, peraí. Então, acho que o próprio Lucas, né, foi colocado dentro de uma cesta e as pessoas ajudaram ele a descer pelos muros por conta das perseguições. Eu lembrei aqui de algumas coisas que eu estava estudando, né? E tem um pouco a ver com isso que o Rodrigo comentou gente, desculpa, para quem não sabe, eu tô gestante e ainda tô com anemia, então a minha memória não tá boa, eu tô meio que gaguejando aqui para poder tentar lembrar das coisas. Gestantes já passaram por isso, vão me entender. Mas assim, ó, eu tinha comentado, né, que durante vários séculos, os cristãos, eles nunca estiveram em paz. Não houve um momento durante esses séculos em que falava-se assim, meu, tá bom, agora esse imperador aí é de boa, ele tá deixando a gente em paz, a gente pode viver. Não, era como se existisse um machado em cima do pescoço de cada cristão, que a qualquer momento eles poderiam ser mortos, né? Seja porque o imperador era sanguinário e estava perseguindo-os de fato, ou porque o imperador estava lá de boa, mas existia uma lei que nunca era desfeita e que a qualquer momento qualquer pessoa poderia acusar esses cristãos. E mesmo assim, vivendo ali no medo, sabendo que a qualquer momento eles poderiam ser mortos, essa religião só se multiplicava. As pessoas, ao invés de ter medo de ser cristãos, não. Eles olhavam aqui e falavam, cara, a qualquer momento essas pessoas podem ser mortas, essas pessoas são extremamente virtuosas. Quem são essas pessoas? Quem é esse Deus? E essas pessoas acabavam se convertendo. Ou por ver a vida dessas pessoas e a virtude delas, apesar de toda a perseguição, ou por conta do martírio em si, né? Quantos soldados que levantaram o machado para matar essas pessoas, esses cristãos, se converteram na hora e foram mortos juntos com essas pessoas, né? Foram vários. Então você também imagine a coragem dessas pessoas e até a cegueira, né? Então, olha, eu tô com o machado na mão, eu tô para cortar o pescoço dessa criatura aqui, e naquele momento essa pessoa se converteu. E por um segundo ela se converteu, naquele exato momento ela se converteu, foi suficiente para ela aquilo, a ponto dela também ser morta ali na hora por ter se convertido e declarado cristã. Então, ele que estava com o machado na mão sabia que ele também morreria se ele se convertesse. E a pessoa teve a coragem de, naquela mesma hora, se converter e falar, eu também sou cristão a partir de agora, e foi para o reino dos céus, né? É uma coragem, assim, que acho que isso foi o que mais me marcou. Já falando, eu sei que lá no final a gente vai dizer o que já mais aprendeu. Acho que foi a coragem dessas criaturas, assim, desde crianças a adolescentes, a pessoas mais velhas e idosos com 86, 90 anos, né? Não sei se você lembra, amor, de qual foi esse. Eu acho que era um daqueles Lions lá, uma coisa assim, que foi arrastado, um idoso já de 90 e poucos anos, eu acho, foi arrastado pelas ruas, e ele falava que não ia negar, e as pessoas
renuncie, e ele dava respostas à altura, e falava, jamais vou renunciar, e feliz, e já não conseguia mais nem respirar, nossa, assim, gente, que coragem, né? E a gente hoje, assim, sei lá, na quaresma a gente já sofre, porque vai ficar tantos dias sem comer alguma coisa, e essas pessoas, elas sentiam o martírio na carne mesmo, né? A dor física, e elas não renunciavam. E aí, pessoal, a gente já caminhando aqui, né, um pouquinho pro final do episódio, né? A gente falou de alguns santos do século II, mas, poxa, vale a pena, né, a gente pegar uma linha da igreja e estudar até os santos de hoje em dia, né? A gente comentou já de Santo Inácio, né, de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, né, alguns apóstolos que a gente foi citando, Santo Estevão. Também existe na tradição da igreja, né, uma história da conversão, né, de uma santa chamada Santa Cláudia Prócula. Às vezes, nossa, que nome é esse, né, Cláudia Prócula? Mas ela é uma pessoa muito conhecida, né, na paixão de Cristo, né, que é a mulher de Pôncio Pilatos, né, que existe uma tradição que diz que o sonho que ela teve, né, e que isso também foi motivo de conversão para ela depois, né, que ela ouvia a voz do coro dos anjos dizendo que esse Deus padeceu sobre Pôncio Pilatos, né, que é exatamente a oração do credo que a gente reza ali, né, e que ela ficava ouvindo essa voz dizendo isso para ela, e que isso provocou a conversão dela, né, de Cláudia. E dizem, e também aí já não há uma tradição, mas há relatos que o próprio Pôncio Pilatos também se converteu, né, diante da conversão da sua esposa, né. Então, esse é alguns exemplos, né, de santos que foram convertidos no seio do Império Romano, né, na autoridade do Império Romano. E há outros, né, outros mártires que a gente vai citar aqui agora alguns nomes, né, falamos de Santa Cecília. A Aninha tem mais uma santa aí para dizer, né? Ah, sim, eu queria falar de Santa Sinforosa e seus 7 filhos. Gente, eu vou ler, tá bom? Já para ajudar aqui na memória. Então, um dos imperadores, né, tentou por diversas vezes fazer com que Santa Sinforosa e seus 7 filhos se convertessem. Ela queria pediu, né, para que ela oferecesse sacrifício aos deuses romanos. Como tudo falhou, ele ordenou que ela fosse levada ao templo de Hércules, onde depois de muitas torturas, e aqui eu estou falando das torturas várias, então aqueceram a cadeira lá de chapa, né, de ferro, deixaram quente, fizeram ela sentar, enfim, teve várias coisas, tá? E depois de muitas torturas, como nada aconteceu, amarraram uma pedra no pescoço dela e jogaram ela no rio. Então ela afundou e morreu, né? E aí, no dia seguinte, ele convocou os 7 filhos de Sinforosa, também não conseguiu convencer a nenhum, e aí eles foram amarrados a estacas erigidas, deixaram eles numa estaca, né, então, assim, é complicado dar o exemplo, mas imagina um espetinho mesmo, né, colocaram eles mergulhados em piche, em algumas outras coisas, e aí seus membros foram desconectados com guinchos. Então puxaram, né, os membros deles ficaram soltos. Em seguida, cada um deles sofreu um tipo de martírio diferente. Crescêncio, que era um deles, foi esfaqueado na garganta, Juliano no peito, Nemésio no coração, Primitivo foi ferido no umbigo, Justino nas costas, Estrateu no flanco e Eugênio foi cortado em 2, de cima a baixo. Todos morreram. Obviamente, né? Ah, gente, tem um aqui muito bom chamado também São Hérmias de Comana. Ele foi um soldado que passou longos anos no exército. E aí, quando descobriram e ele confessou a fé dele em Cristo, ele foi preso e levado perante o procônsul de Comana, né, na Capadócia. Exortado a negar a fé, ele foi torturado. Suas mandíbulas foram quebradas, a pele do seu rosto foi arrancada. E ele foi lançado em fornalha ardente, mas saiu ileso depois de 3 dias. O procônsul recorreu ao feiticeiro Maros, que preparou um forte veneno para matar o santo. Hermias abençoou o veneno com o sinal da cruz e bebeu, e nada lhe aconteceu. Vendo aquilo, o feiticeiro Maros confessou o poder de Cristo e foi imediatamente decapitado.
Então o próprio cara que envenenou ele falou, não é possível, com esse veneno que eu fiz, esse homem não morreu depois disso daí, de fato o Deus dele é, né, poderoso. E aí ele foi imediatamente decapitado. Inclusive esse feiticeiro hoje, ele é santo, né, São Maros, foi batizado com seu próprio sangue e feito mártir. Enquanto isso, os tormentos de Hermias continuaram. Foi mergulhado em óleo fervente, seus olhos foram arrancados, ficou suspenso de cabeça para baixo por 3 dias, mas continuou louvando a Cristo. Por fim, foi decapitado. Gente, o que é sem comer doce 40 dias? Pelo amor de Deus! Eu vou procurar outro. Enquanto você vai procurando aí, eu vou citando alguns, né, que são muito famosos nesse período, né? A gente já falou de Santo Estevão, Santo Inácio, São Policarpo, né, bispo de Esmirna, São Justino, e ele foi discípulo do apóstolo João, né? São Justino Mártir, um filósofo cristão do século II, Santa Cecília já falamos, Tem São Constâncio, São Cipriano de Cartago. A Aninha passou aí pelo Papa, que tem um nome bem bacana, e é curioso que se repete esse nome, São Telésforo, né? O Papa da Igreja Católica também, que foi martirizado. Aí sem falar de todos os primeiros papas, né? Que nenhum deles fugiu dessa tradição, vamos dizer assim, de morrer martirizado, né? Então esses são alguns, né, santos que a gente pode dizer que são os mais famosos, e ainda assim nem são tão famosos assim, né, da nossa igreja. E curioso que depois desse tempo aqui do século III, né, vem os padres da igreja, né, Santo Agostinho, né, aí Santo Ambrósio, aí vem uma outra fase da igreja, né, essa sim já mais com um nível de perseguição menor, porque aí há uma conversão de uma santa muito importante na igreja nesse período, que é Santa Helena, né? Para quem não conhece a história de Santa Helena, vai buscar também, que é a mãe do imperador Constantino, né? E é Constantino que numa batalha vê no sol, né, a cruz de Cristo, e ele se converte, né? O primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, e a partir daqui o nível de perseguição diminui, né? Posso só fazer um corte rápido nisso que você está falando, assim, a importância daqueles que governam ter Cristo como centro. É o melhor para todo mundo. Esse Constantino é um exemplo disso, né? Pode voltar. Não, é muito bom ponto, Cris, porque assim, existe até a tradição que Constantino não é nem que ele se converteu bem, assim, sabe? Tanto que Santo Atanásio, né, foi perseguido pelo próprio Constantino porque Constantino chegou a um momento que ele acreditava no arianismo, né? E Santo Atanásio combateu muito o arianismo, né, na sua época. Mas quem realmente se converteu muito forte foi Santa Helena, né? Tanto que em Roma há muitas igrejas por causa de Santa Helena. Inclusive há uma igreja em Roma que tem a escada, né? Que é a escada onde Jesus subiu, né, para o encontro de Pôncio Pilatos. Então ela mandou trazer essa escada de Jerusalém até Roma. E se você sobe essa escada até hoje, né? Se você sobe essa escada de joelhos, meditando a paixão de Cristo, você recebe a indulgência plenária, né? E a igreja está lá aberta para qualquer um ir, né? E ela também, resgatou Santa Helena, a cruz de Cristo, né? E pegou os fragmentos da cruz e espalhou em várias igrejas do mundo afora. Então, assim, Santa Helena foi uma mulher muito, muito importante da igreja. Isso depois desse século III aqui já, né? Mas até o século III, esse período de muita perseguição, né? Desses santos das catacumbas, né? E que viviam nas catacumbas, viviam escondidos, né? Mas que, ao contrário, fazendo um gancho com o começo da fala da Cris, né? Ao contrário dos apóstolos que estavam escondidos por medo, né? Os cristãos aqui nesse caso estavam escondidos fazendo multiplicar a fé, né? Era isso, né? E a gente tem que pensar isso, né? E usando também uma frase que a Cris disse nos nossos tempos aqui, que às vezes a gente por uma doença, por uma gripe, por uma pandemia, né, deixa de ir à igreja, deixa de servir, e ali, cara, eles não deixaram de fazer nada, né? Nunca deixaram de fazer nada, né?
e que se fosse necessário pagar com a vida, eles pagavam com a vida, mas desejavam a Eucaristia, desejavam viver na igreja, em comunidade, né? Tem a jovem lá também, eu esqueci o nome dessa jovem, não sei se você vai lembrar. Ela era católica desde cedo, e aí ela, muito bonita e muito rica, teve que se casar, né? E ela aceitou o casamento, e só na noite de núpcias, que ela falou pro marido dela, que era pagão, que ela era católica e que ela tinha um voto de virgindade com Jesus, e que se ele ousasse tocar nela, o anjo da guarda dela que estava ali ia matá-lo. E aí ela passou a noite inteira falando sobre Jesus, e a ordem dela, esse cara se converteu, ele foi morto, e aí depois descobriram que era por culpa dela, e aí mataram ela também. Vocês imaginam a coragem? Não, meu anjo da guarda está aqui, se você quer usar fazer alguma coisa comigo, ele vai te matar, porque eu já sou comprometida a Jesus. E o cara se converteu, e ela passou a noite de núpcias dela falando sobre Jesus. Gente, olha as coragem. E o poder, assim, né? Poder, tô fazendo aspa aqui porque o poder não é da pessoa. Mas as mulheres que a gente está comentando aqui, né? Santa Helena converteu o filho. Essa mulher converteu o marido ali na noite de núpcias, olha só. Santa Priscila também, né? Que era uma discípula de Paulo, né? Também foi uma mártir nesse período. Né, Santa Agnes, né, muito voltada à pureza também, né, a castidade, é outra também que morreu por causa disso, né, e por ser cristã. São muitos relatos, né, eu acho que a gente passaria a noite inteira, a gente passaria o podcast inteiro falando de relatos de história de santos. Esse de Lyon, né, foram 50, né, 50 mártires de Lyon, né, então tem ali a lista do nome desses 50 mártires também, quem depois buscar, isso vai encontrar também ali e muitos desses santos, gente, como a Cris falou, não tem nomes, né? Muitos desses santos não são conhecidos, mas estão lá no céu, né? Estão lá no céu porque eles combateram o bom combate, como diz São Paulo, né? E de uma maneira literal, né? Não só o combate espiritual, mas o combate aqui na Terra também, né? Eles combateram. Sabe, quando vocês foram falando desses nomes, eu fui lembrando quando nós gravamos aqueles episódios curtinhos, diários. Tem muito. Muito. E aí vai um pedido de perdão pra eles, porque eu gravava com tanta má vontade alguns nomes lá, que eu falava, meu Deus do céu, esses nomes aqui que ninguém conhece, não sei o que. Hoje, acho que eu fosse gravar, eu ia gravar muito melhor os episódios, sabe? Pela história deles. Como conhecimento, né? Não, é isso, né? Quem a gente só ama a igreja mesmo, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E às vezes a gente ama muito superficial a nossa igreja porque não conhece as riquezas dela, né? E eu, pelo menos, fui muito impactado com isso lá em Roma, né? Eu acho que eu tive um retiro espiritual ali em Roma, né? E ver o quanto, a gente precisa comer muito arroz com feijão para ser digno de nos chamar de igreja militante. Mas, repito, eu não tô falando isso pra gente, vamos desanimar, não, é pra dar vergonha na cara mesmo da gente, sabe? E falar, cara, é nosso, né? Nós vamos ser cobrados se somos os mesmos santos cristãos que esses caras foram. No final da vida, é isso que vai acontecer. E quando você fala assim que não é para desanimar, eu vejo assim, a gente tem que olhar para eles e falar, cara, é a meta, é o alvo, né? É por isso que nós, só pela misericórdia, existimos. É para dizer, olha, existe esse santo, ele fez isso e a gente também pode, né? É para isso que nós existimos. E hoje, assim, eu encerro esse episódio de hoje com uma alegria muito grande no coração. Eu iniciei o programa falando que não seria fácil falar sobre esse tema, não é. A gente sempre termina com a sensação de que poderíamos ter dado mais, porque é muita coisa, porém, também é para instigar no coração de cada um a pesquisa, a busca, o estudo. Nós precisamos estudar e nos aprofundar na história da nossa igreja, para que nós possamos melhor amá-la, né, como foi falado aqui. Então, e os testemunhos desse povo, é por eles que nós estamos aqui, porque Cristo foi esse modelo, eles seguiram e agora é a nossa vez. Acho que você falou uma coisa assim, acho que muito importante, né, madrinha, que foi esses santos, se esses santos conseguiram, nós também conseguimos. Por quê?
Porque esses santos não conseguiram porque eles eram super-homens e super-mulheres. Foi justamente pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela existe até hoje, e ele nos dá a graça diárias, assim nós a quisermos, né? Lógico, de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso chamado à santidade, né? E foi aquilo que o Rodrigo comentou no começo. Nós nascemos nessa época porque essa é a plenitude dos tempos para nós, para eu ser santa. A Ana não poderia ser santa talvez numa outra época. Eu nasci na minha plenitude dos tempos para que eu pudesse ser santa nessa época, né? E eu acho que assim, não esqueçam, né? O que mais nos motivou a gravar esse episódio dos primeiros cristãos é porque é graças a eles, a coragem deles e a graça que Deus deu a eles e eles aceitaram, que hoje toda a história da nossa igreja existe, né? Começou ali na Europa, de pouquinho em pouquinho, e quanto mais essas pessoas tiveram a coragem de doar, de se doarem, de servirem e de serem martirizados, outras pessoas eram convertidas em cima do próprio sangue deles, né? E isso foi se multiplicando, 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 até que existiram imperadores romanos que conheciam pessoas dentro de suas próprias famílias que já eram convertidas ao cristianismo, né? Eu não lembro até qual que foi, e eles começaram a sentir ameaçados, nossa, dentro da minha família tem cristão, né? E eles mandaram, um deles, eu não lembro, mas foi Trajano, Adriano, Suciano, não sei quem foi, ele mandou matar a sobrinha. Euclesiano, sei lá, gente, quem foi? Teve de tudo, assim, mandou matar a sobrinha, mandou matar a mãe, mandou matar todas essas pessoas, assim. Quanto mais essas pessoas morriam, outras multiplicavam, né? A gente foi é como fala que o brasileiro tem cada canto do mundo. Então, acho que era um pouco disso, assim. E se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui, não existiria a igreja. Então, obrigada, Jesus, por ter vindo na sua plenitude dos tempos. E obrigada, queridos santos, cujos nomes eu não sei, só sei o nome de alguns, que estão aí no céu e que fizeram tanto por nós. Que a gente tenha 1% só dessa coragem de aceitar essa fé e as graças que Deus tem para nós. Para que a gente possa também combater o bom combate, né? Ô, gente, assim, a gente está falando de encerrar, né? Eu só queria, assim, ó, encerrar com essa imagem. São João Evangelista viveu até o ano 104. Morreu, morte natural, né? Tranquilo, aspas aqui. Cara, ele viu tudo isso. Ele foi testemunha ocular, desde o tempo de Jesus até a morte dos primeiros cristãos, o martírio. Tem noção do que é isso? É muito louco. E assim, acho que a última coisa que eu queria falar aqui desses santos, né, é que eles não precisam, por eles, né, serem conhecidos, serem honrados. Não, eles já têm, eles já estão lá no céu. Quem precisa, na verdade, somos nós, né, porque conhecendo a história deles vai nos dar fortaleza, né, para pedir ao Espírito Santo a graça de dizer sim, porque certamente eles sofreram, passaram por momentos talvez ali de alguma certa dúvida, né, mas que tiveram a coragem de seguir, né, e essa coragem veio do Espírito Santo, né, e então, assim, eu acho que não são eles que precisam, né, serem conhecidos por eles, nós que precisamos conhecê-los para ter um pouquinho disso, né, e ver que independente da situação de vida que a gente esteja passando nesse momento, Deus vai nos dar a força necessária para passar por ela, né? Ainda que o final dela, de repente, é uma doença que no final será uma morte, né? Deus te dará toda a condição para viver bem essa sua fase de vida, né? Se você estiver com Ele, né? Então, eu acho que é esse o aprendizado, né? Que a gente... E quando a gente fala de ser santo, né, também deixando muito claro, né, cada um dentro da sua vocação, né. Hoje, como é legal, como eu fico feliz, por exemplo, com a Aninha, que quando a Clara vem pedir pra gente contar a história de São Pedro Pescador, de São Paulo da Espada, né, hoje a gente contou de Santa Joana d'Arc para ela, né, são histórias que ela para ela ainda são histórias, né, assim como, sei lá, a Branca de Neve, a Aurora, são histórias.
mas que aos pouquinhos a gente vai percebendo que ela vai assimilando, né? Aquilo que a gente vai contando, e é o nosso chamado, meu e da Aninha, pelo menos é esse hoje, né? Evangelizar a Clara, né? Para que ela seja também essa luz, né? Para o mundo como nós somos chamados, né? Então vamos lá, pessoal, para a gente encerrar esse episódio, né? Vamos cada um aqui falar o que aprendeu, né? Com essa fase, né? E com esses santos do início da igreja. Bom, gente, o que eu aprendi, vou repetir, foi a coragem. Eu não sei exatamente como dizer o que você aprende com coragem, mas que coragem. Que coragem, gente. Eu acho que falta, assim, 1% da coragem dessas pessoas lá no passado. E antes precisavam ser corajosos diante de uma violência física, né? Eu sei que existem alguns países aqui, como o Rodrigo comentou, que existe essa violência ainda, essa perseguição. Mas eu moro no Brasil, no caso, né? E apesar dos pesares, não tem ninguém aqui tentando arrancar a minha pele e colocar uma pele de um animal em mim e me lançar aos leões, né? E falta, né? Pensando assim no nosso dia a dia, a gente é chamado a ser santo de acordo com a nossa vocação. Eu sou esposa, eu sou mãe e eu também trabalho. No meu emprego, quantas vezes, né, a gente escuta piadinhas, por exemplo, e a coragem de você falar aquilo e você defender a sua fé, ou você trazer um pouco daquilo que você vive sem medo de falar, né? Ah, hoje eu cheguei atrasada porque eu estava na missa, por exemplo, ou eu vou à missa, pessoal, não, o que você fez esse final de semana? Ah, eu fui para me confessar, não sei o quê. Não é algo que a gente fala, né, de uma forma tão comum assim, né? Hoje eu tenho falado com mais coragem mesmo, né? Porque para mim isso é algo tão normal, por que para as pessoas também não poderia ser, né? E acho que é isso, acho que ter um pouco mais de coragem, sabe? De viver a vida e querer aceitar as graças de Deus. Acho que é isso. A gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer, mas a gente não quer ter a coragem de aceitar, porque quando a gente aceita, vem a cruz, né? Só que também vem o céu. Não dá para ter céu sem ter cruz. E às vezes a gente está falando de cruz pequena aqui, né? A cruz do cotidiano. Não precisa ser uma cruz, uma doença. Mas são aquelas pequenas humilhações do dia a dia, aquelas pequenas frustrações, os estresses no trânsito, por exemplo, ou uma cruz aqui, queria comer tal coisa, não vou comer. E acho que as mínimas, né, que no nosso tempo, assim, vão nos fortificando. Acho que é isso. Bom, eu queria resumir que o que eu aprendi, o que fica para mim é a questão do testemunho. Também já falei isso no episódio, mas o testemunho de quem cumpre o que tem que ser feito e o testemunho daquele que assiste o que está acontecendo. Porque no nosso dia a dia, talvez eu seja não, né? Todos nós somos chamados a ser testemunhas nesse mundo de Cristo, como a Aninha bem colocou aqui nas ações práticas do dia a dia. Mas para aqueles que nos assistem, isso tem um impacto positivo se nós tivermos boas ações e refletirmos Cristo, e negativo se nós fizermos o contrário. Então, para aqueles que nos assistem, tem um impacto, e nós também podemos ser aqueles que assistem no sentido de contemplar a vida dos outros que dão testemunho. Assim como todos esses nomes que foram falados aqui, muitos foram transformados a partir daquilo que viram. Então, isso ficou para mim, né? O fato de eu ser o que eu tenho que ser, e o fato também de poder assistir e contemplar aqueles que já são. É isso. Bem, para mim eu queria começar que eles foram os verdadeiros que creram sem ver, né? Porque muitos deles não viram Jesus, acreditaram em Jesus, na mensagem de vida dos apóstolos, e creram sem ver todas as igrejas que surgiram depois deles, eles creram sem ver toda a força que a Igreja Católica se tornou, né? Graças a eles. Então acho que isso é o primeiro aprendizado. E por fim, assim, acho que o que eu aprendi, na verdade, ele é um desejo, sabe? É um pedido de a cada dia poder dizer como eu imagino, né? Que esses santos disseram no último segundo da vida deles, né? Com uma alegria interior tão profunda que incomodava, né?
e que eu imagino que até às vezes diante dos seus carrascos com um leve sorriso, sabe? Pelo encontro que eles iriam ter depois daquele momento, né? E olhando para o céu, né? E dizendo aí é que eu vou colocar uma letra de uma música, né? Mas que também é um trecho de São Paulo, né? Que diz, eu fico imaginando isso, esses santos no momento da morte deles, com a certeza do céu dizendo, né? Senhor, o teu espírito me tirou do conforto e me revelou a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a tua obra em mim seja conhecida, porque sua mão me fez nova criatura. Já não sou quem eu era, mas eu sou novo em ti. Eu acho que é isso que a gente tem que desejar, sabe? Para nossas vidas. Então eu encerro até de novo emocionado com a história da vida deles, né? E, e querendo isso, né? Querendo ser uma nova criatura e poder dizer no último suspiro, né? Já não sou quem eu era, mas eu sou novo em ti. É isso. E como você colocou, Rodrigo, se nós pudermos homenageá-los, né? Creio que esse episódio cumpre esse papel. Talvez não da forma como nós gostaríamos, porque eles sempre merecem mais, mas hoje os Santos do Fundão atingiu o objetivo, fez jus ao nome, né? Porque nós somos na Porque a gente não tinha raiz, nem na tem santo origem. não, que a gente não conhece muita bibliografia. Esses aqui a gente não sabe nem o nome, entendeu? Nem o nome da criatura existe. Só sabe que alguém existiu nessa época, gente. É muito difícil. Chegaram lá, mas é isso, meus queridos, e com certeza, né? Eu creio que o Rodrigo, a Aninha, se a gente puder dar uma dica, um ensinamento, algo valioso estude. Ah, eu não gosto de ler livro. O que tem de vídeo bom na internet, de bons professores, de bons historiadores, né? A gente sempre faz o merchan aqui do Padre Paulo Ricardo, porque nós somos fã dele, mas há outros também. Então, nós precisamos aproveitar o nosso tempo nessa vida para conhecer e amar a nossa igreja. É isso. E lembrando que a vida de santidade é só Pela misericórdia!